Tem algo que ninguém te contou sobre manifestação, e é justamente isso que está te travando. Mesmo fazendo tudo certo, visualizações, afirmações, meditações, parece que quanto mais você tenta, mais distante tudo fica. A verdade é desconfortável, mas libertadora. O maior erro não está no que você quer, está em como você quer. Toda vez que você diz, um dia eu vou conseguir, você está, sem perceber, dizendo ao universo, eu ainda não tenho. E o universo não responde a palavras, ele responde à vibração, a coerência entre o que você pensa, sente e acredita. A maioria das pessoas está tentando manifestar o que deseja a partir da frequência da ausência. Elas pedem com força, rezam com fé, mas no fundo ainda vibram em escassez. Como se algo essencial ainda estivesse faltando para que pudessem se sentir completas. E o mais perigoso é que nem percebem, porque se sentem ocupadas no processo, acham que estão fazendo sua parte. Mas se o processo está contaminado por ansiedade, controle e necessidade, ele não é criação, é resistência. Durante muito tempo eu também fui assim. Fazia afirmações todos os dias, meditava, lia livros, imaginava meu futuro ideal. Mas internamente ainda me sentia pequeno, incompleto, esperando que algo lá fora mudasse para então eu me sentir diferente por dentro. Eu esperava por um sinal, por uma mudança nas circunstâncias externas, como se o universo precisasse me dar permissão para ser quem eu já podia ser agora. E foi aí que eu entendi a chave. Se eu estou esperando para sentir, então eu ainda estou vibrando a ausência. E a ausência não cria nada, ela só repete o vazio. Foi quando eu decidi parar de esperar. Decidi sentir agora, sem justificativa externa. Não porque o dinheiro já chegou, ou o relacionamento apareceu, ou o corpo está curado, mas porque eu sou o campo que cria essas coisas. E eu já sou completo agora. Comecei a viver como se já fosse real. Não como ilusão, mas como escolha vibracional. E foi aí que tudo começou a mudar. A física quântica, a espiritualidade e a neurociência já dizem a mesma coisa. A realidade não responde a desejos. Ela responde à sua identidade energética. E quando você muda a sua identidade energética, você muda a lente pela qual o mundo te enxerga e pela qual você enxerga o mundo. Identidade não é o que você quer, é o que você emite. O que você repete com emoção, com corpo, com presença. O canto quântico não entende promessas. Ele entende coerência. Você pode dizer, eu sou próspero 1000 vezes, mas se o seu corpo vibra medo, se suas decisões vêm da escassez, você está emitindo a frequência da falta, mesmo dizendo o contrário. O universo escuta a sua vibração, não a sua voz. A partir do momento em que compreendi isso, percebi o quanto minha mente estava condicionada a buscar. Buscar soluções, buscar respostas, buscar resultados. Sempre havia uma meta distante, um próximo passo, um novo degrau. Mas tudo isso me mantinha longe do agora. E enquanto eu estivesse distante do agora, eu também estaria distante da manifestação. Então eu comecei a desacelerar. A desacelerar pensamentos, cobranças, exigências. A desacelerar até mesmo o desejo de entender tudo. Porque percebi que a manifestação não é mental, é vibracional. E o silêncio é muitas vezes a ponte mais direta entre você e aquilo que deseja. No silêncio, eu comecei a ouvir, a escutar meu corpo, minhas emoções, meus pensamentos mais sutis. E ali percebi o quanto eu ainda vivia com medo de não conseguir. Medo de repetir padrões, medo de falhar, medo de ser visto. E foi nesse reconhecimento honesto que nasceu o verdadeiro espaço para a transformação. Foi só quando comecei a alinhar pensamento, emoção e corpo que minha realidade começou a se reorganizar. Não foi mágico, foi coerente. Eu criei um ritual, nada complexo, só um momento de silêncio, respiração e presença. Fecho os olhos, levo a atenção ao centro do peito, inspiro profundamente e deixo cada palavra reverberar no meu campo. Sou completo, sou criação, sou abundância, sou saúde, já é meu. E deixo o corpo acreditar. Porque quando o corpo acredita, ele muda a química. E quando a química muda, o campo responde. Comecei a registrar tudo. As pequenas mudanças, os sinais, os encontros por acaso, os sonhos, os arrepios.
Não porque eu precisava de prova, mas porque escrever é um ato de ancorar a vibração no plano físico. Registrar é um ato de reconhecimento da nova realidade que já está surgindo. Aos poucos, minha fisiologia começou a mudar, minha energia ficou mais estável, meus pensamentos mais seletivos, minhas decisões mais alinhadas. E quando percebi, eu não estava mais pedindo, estava declarando. Não com arrogância, mas com uma humildade profunda, a de quem lembra quem é. Lembrar quem você é o verdadeiro despertar. Você não pede a flor que cresça. Você prepara o solo, rega com presença e confia. Porque crescer é natural. Assim também é com a manifestação. Hoje eu não acordo pensando no que o universo vai me dar. Acordo lembrando quem eu sou. E tudo ao redor responde a isso. Porque tudo é reflexo, tudo é extensão. Nada está separado. A ansiedade desaparece, a dúvida silencia. E a realidade começa a conspirar sem esforço, sem atraso. A coerência cria, e a convicção é o campo onde o invisível ganha forma. Eu não espero mais o mundo me dizer quem eu sou. Eu declaro quem eu sou. E o mundo se ajusta a isso. Essa prática diária não é só um ritual espiritual. É uma reconfiguração neurológica, um treino de presença, uma reprogramação emocional. Comecei a notar como meu corpo reagia cada vez mais rápido às afirmações, como se cada célula já esperasse por aquilo. Era como reativar memórias esquecidas de quem eu sempre fui. Como se eu estivesse reencontrando uma versão original minha, antes dos traumas, antes das dúvidas, antes dos nãos que a vida nos dá. Reforcei isso durante caminhadas em silêncio, ouvindo minha respiração, deixando a natureza me lembrar do fluxo natural da vida. Cada passo dizia, já é meu. Cada respiração dizia, eu sou. Eu comecei a observar os detalhes ao meu redor mudando. As conversas ficaram mais leves, o dinheiro começou a chegar de formas inesperadas. Minhas relações se tornaram mais profundas, mas nada disso veio porque eu pedi. Veio porque eu me tornei. Porque eu sustentei a frequência mesmo quando nada fora parecia mudar. A chave não é atrair, é expressar. A manifestação verdadeira não acontece quando você tenta puxar algo para si. Ela acontece quando você se torna o canal limpo, claro, coerente, por onde aquilo flui naturalmente. E quando isso acontece, o tempo se curva. As oportunidades aparecem antes mesmo de você pensar nelas. Você não força, você permite. E permitir é confiar que o invisível já se move a seu favor. Hoje eu vivo com um diário de manifestação ao lado da cama. Antes de dormir, escrevo como se tudo já estivesse acontecendo. E ao acordar, eu reforço essa identidade. Não importa o que meus olhos veem, importa o que meu ser emana. Porque o mundo não responde à aparência, ele responde à essência. A realidade externa é uma consequência inevitável da vibração interna. E quanto mais você se comporta como quem já é, mais você ativa dentro de si os circuitos de merecimento. O subconsciente, aquele guardião invisível dos seus hábitos, começa a aceitar essa nova versão como normal. E quando a nova versão vira o novo normal, a resistência interna desaparece. A dúvida não encontra mais espaço. A urgência se dissolve. Comecei a perceber que não era sobre desejar, era sobre incorporar. Não era sobre ter fé no futuro, era viver com convicção agora. A mudança não vinha de fora para dentro, vinha de dentro para tudo. E isso exigia coragem. Porque o ego vai resistir. Ele vai dizer que é mentira, que você está se iludindo. Mas não é ilusão, é criação consciente. Lembra, o ego se alimenta da escassez, do controle, da expectativa. Mas o ser só precisa de presença. E presença é o portal por onde tudo se manifesta. Comecei a conversar com meu corpo como se ele já estivesse curado. Passei a tratar minhas finanças como se já fossem abundantes. Não com irresponsabilidade, mas com confiança. Agi como quem confia. Caminhei como quem merece. E sorri como quem já tem. E essa coerência silenciosa foi rompendo os padrões antigos que me prendiam a um eu limitado. Descobri que a verdadeira fé não é acreditar que vai acontecer. É viver como se já tivesse acontecido.
É confiar no invisível a ponto de deixar de buscar provas. É permanecer firme mesmo que o mundo insista em mostrar o oposto. E isso sim é um ato de poder. Fé não é esperança. Fé é decisão vibracional. É sustentar a vibração quando ninguém mais vê o que você sente. Se você chegou até aqui, talvez sinta que essa mensagem não foi por acaso. E não foi. Você é o sinal que esperava. Você é o Criador. E a realidade que você tanto busca já está disponível. Dentro, agora. Comenta aqui, eu declaro que já é meu. E se quiser continuar essa jornada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a transformação não começa no futuro. Ela começa quando você decide vibrar diferente. Agora.